Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Vinícius Laverde, eu sou terapeuta, numerólogo e trabalho também com um processo de desenvolvimento espiritual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Ouro de Saint Germain e como isso pode nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, financeiro, de todas as formas possíveis. Ele tem como nos auxiliar. Então eu vou contar alguns segredos sobre esse livro, né, que ficam nas entrelinhas, mas que são interessantes. E eu vou estar fazendo uma série, onde eu vou dividir por capítulos ele. Vai ser uma espécie de estudo mais aprofundado sobre esse livro e que eu acho que é extremamente importante as pessoas leem, de certa forma, ele com com um novo olhar, digamos assim. Nós entramos muito, né, na questão do eu sou neste livro. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, né, o que é o eu sou, o que é tão falado, que é tão, de certa forma, enfatizado hoje em dia pela mídia, no ponto de vista do desenvolvimento espiritual, eu digo mídia, no ponto do YouTube, Instagram, né, pessoas que trabalham com terapia e utilizam-se, né, dele como ferramenta. O eu sou é utilizado em várias terapias, né, de diversos tipos, desde os processos do Reiki até os processos de mudança de paradigma, né, principalmente de pensamentos que são mais nocivos. São ciclos, né, os nossos loopings que devem ser, de certa forma, repreendidos e também analisados ao longo do tempo. Mas em primeiro momento a gente repreende isso com afirmações do eu sou. O que eu vou falar para vocês é o significado do eu sou, basicamente, para a gente começar a ter uma noção da nossa capacidade co-criativa de realidade através da nossa percepção. Notemos que nunca são os outros, sempre é a minha percepção perante aos outros. É eu que digo como alguém está me enxergando ou o que os outros estão falando de mim. Então, a percepção do eu sou se torna a questão da tua entrega, de certa forma, do teu ego. Porque é uma coisa muito engraçada, né? Porque o eu sou está ligado a Deus. O eu sou, quando tu ativa em você, quando é ativo em vocês, quando a gente ativa ele no nosso campo, o eu sou me conecta diretamente com a divindade. Porque eu sou, né, a imagem de Deus. E a gente cria essa. Só que a gente tem um fractal. E esse fractal, que é a nossa centelha, que alguns podem chamar, essa alma que vos fala, né? Ela também é parte de Deus. Então que muitas coisas são escondidas do ponto de vista da religião e que a espiritualidade livre traz sempre é que nós somos deuses. Nós temos uma capacidade co-criativa também, porque nós somos parte do todo. Toda essa matéria que nós ronda, a mesa, cadeiras, né, o mar, o ar, tudo isso que a gente pode ver, ele é formado pela mesma coisa, né? Então a gente vai entrar no átomo sempre, o que muda é seu estado de vibração. Então tudo isso pertence, né, à questão da unidade. Quando nós aproximamos muito no ponto de vista quântico, né, que a gente sempre fala, nós sabemos que tudo é construído da mesma coisa. A única coisa que muda é o estágio de vibração dessa coisa. Então, partindo desse ponto, né, nós, uma estrela, e até que vem aquela frase que falam, né, que nós somos poeira de estrela, não deixa de ser verdade, porque nós somos habitados pela divindade, o co-criador. Então o eu sou, quando é invocado no ponto de vista da espiritualidade, ele nos conecta de novo à nossa identidade, que foi destituída dele, de certa forma apartada a ele. De certa forma foi colocada em templos, em mesquitas, em terreiros, foi colocado sempre fora de nós, sendo que sempre estava dentro de nós. Deus habita a nossa identidade como seres, e por habitar isso e a gente não perceber, acaba que, de certa forma, nós buscando isso externamente, fazendo a corrida sempre atrás de algo que nunca finda, né?
Então, quando a gente foi fazer essa análise mais profunda da espiritualidade, a gente entende que toda a nossa capacidade co-criativa vem de nós porque nós atraímos aquela realidade para nós. Então, partindo do eu sou, quando eu me direciono a isso, com o significado dele, que é o poder da fonte divina, eu crio frases afirmativas e desenvolvo frases afirmativas, como diz no livro diversas delas, para de certa forma desencadear um processo de reconstrução, né? No momento que eu digo eu sou um terapeuta, eu reforço, né, a questão da minha sinapse, porque quando eu imagino essa cena, quando eu transmuto essa cena em algo, eu crio essa realidade, eu crio esse campo de possibilidade na minha circuitaria. De certa forma, a nossa mente, como já diz vários estudos, ela não sabe a diferença da gente imaginar e da gente vivenciar. As mesmas partes do cérebro são acionadas nesses mesmos movimentos da imaginação, né, e o movimento da realidade, onde a gente projeta um futuro, projeta algo. Então a gente tem essa capacidade de co-criar. E o momento que eu de certa forma faço esse mantra e eu consigo visualizar-me nessa situação, eu consigo criar uma possibilidade de futuro maior, porque o meu cérebro começa a treinar, né, essas sinapses, esses caminhos diferentes. Então esses engramas que são criados, eles são modificados. Assim também funciona para acabar com vícios, também funciona para mudar padrões de repetição de pensamento. A gente utiliza o eu sou para isso. Eu uso nas minhas terapias muito essa questão da construção com as pessoas, delas projetarem algo totalmente diferente do que elas já têm como certo. Então construir um novo cenário, construir uma nova possibilidade de vida fora do campo onde a gente entra, que é esse campo bitolado nosso no ponto de vista de seguir aquilo que os padrões sociais nos mandaram. Isso nos dá uma questão que é interessante falar, e depois eu vou falar como numerólogo e também vou ressaltar essa questão como processo do livre-arbítrio. São Germain, no livro, né, na questão do livro de ouro, ele relata sobre a questão da não crença em mapas numerológicos, em mapas astrais, em todos os tipos, né, de limitação do livre-arbítrio. Por quê? Eu vou explicar por que isso acontece. Porque nós vivemos um mundo onde 99% das pessoas vivem no mundo da roda de Sansara. Elas revivem as situações constantemente. Então eu sei por onde vou passar, eu sei qual é o meu caminho e eu venho destinado a passar por isso. Essa questão do livre-arbítrio, ela é só dada depois que a gente alcança um nível do eu sou mais profundo. A irradiação disso para um nível muito mais robusto de espiritualidade. Quando a gente entra para dentro dessa força, desse vórtex do eu sou, que a gente diz que é a conexão direta, né, com a fraternidade branca, que a gente diz por ser uma fraternidade consagrada há muito tempo, ela nos traz a capacidade de mudar nosso destino. Esse é o único estado de convenção que tu pode ultrapassar a lei do karma, e tu consegue quebrar a lei do karma ultrapassando todo o teu mapa. Só que me diga uma coisa, por isso que eu não trabalho com mapa, gente, porque 99% de todos os clientes que eu possa ir vai ser uma raridade eu achar alguém que tenha transcendendo, porque não iria me procurar provavelmente, ela já transcendeu. São essas pessoas que eu indico sempre o mapa numerológico. Então, mapa astral, todos esses mapas eu indico. A não ser que a pessoa esteja completamente conectada e esteja aberta de qualquer desejo mundano. E é muito difícil. Mas é um caminho e é algo libertador que tu vai construindo aos poucos. Não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite. Então o livro de Saint Germain fala muito sobre essa questão nossa de nos libertar, de ganhar o direito do livre-arbítrio. Nós não temos esse direito quando nós viemos para cá, porque somos ainda formas brutas de, digamos, de temperamento. As nossas emoções a gente não consegue controlar, nós temos dificuldade de nos liberar de várias situações, né? Então a gente
complica demais as situações, a gente cria histórias que não existem. Nós temos o nosso ego desejando tudo e qualquer coisa que outra pessoa tenha, né? Se a gente inventa uma coisa nova, nós desejamos aquilo também para suprir essas faltas. Então, enquanto a gente não acabar com esse vazio interior, enquanto a gente não finalizar esse processo de escassez que nós temos que suprir tudo com o externo, nós ainda somos escravos do Senhor do Karma. E os senhores do Karma, eles são responsáveis por direcionar o nosso projeto aqui. Então a gente passa novamente por situações, revive com parentes, revive situações traumáticas, diversas coisas. E a gente vive nesse looping constantemente. Por isso que há necessidade de se libertar. E é uma necessidade quase que primordial da gente voltar nossas energias para o conhecimento interno, para o conhecimento e nosso desenvolvimento interno. Não existe outra coisa a não ser aprimorar essa nossa capacidade de se reconhecer como ser, né, único, e também como ser algo que não é a parte, faz parte de Gaia, faz parte de todo o sistema, de todo o complexo universal que nós temos. Nós estamos interligados com as estrelas, com tudo que vocês podem imaginar, né? Os sóis, tudo que tem à nossa volta, né? Nossas galáxias. Então, tanto no macro como no micro, estão tudo alinhados. Mas mesmo assim, ainda nós somos deuses, porque somos conscientes. E o Eu Sou fala disso. A necessidade de nós entendermos isso. Outro ponto que eu queria falar para vocês é a palavra. Cuidar as palavras que nós proferimos. Quando nós falamos constantemente, nós despejamos palavras, nós profetizamos. E o eu sou, né? Ele nada mais é do que aquela questão da nossa reconexão. Então tudo aquilo que eu falo com uma força negativa sobre mim, aquilo se realiza de certa forma. Ou tem um campo de projeção onde criam-se as possibilidades da gente executar aquela ação. Através dos nossos hábitos, através da nossa rotina. Constantemente tem que ver e rever meus mantras. Existe uma concepção que a gente fala, né, na terapia, que é o que? Quando a gente pega uma pessoa e ela tem escassez. Tu pergunta para ela as 3 palavras que vêm quando ela fala dinheiro. E aí essas 3 palavras vão depender muito, são os padrões vibracionais dessa pessoa. Muitas pessoas acham sujo, acham que é difícil, né, tenho dificuldade de visualizar. Aí tu vai pro relacionamento, as 3 palavras que tu fala quando tu pensa em homem, as 3 palavras que tu pensa quando tu fala mulher. Esses são os padrões de relacionamento e pessoas que tu vai atrair para tua vida. Se tu pensar as 3 primeiras palavras foram negativas, provavelmente é um padrão, é necessário romper com esse padrão, porque é isso que tu vai atrair para tua vida. Todas as coisas que vocês almejam de certa forma, vocês têm que rever qual que são o significado que vocês colocaram. Deus é o verbo, né? Então essa é a essência, é a palavra. Deus é o que a gente fala. Quanto mais nós falamos bobagem, quanto mais a gente fala sobre mesquinharia, quanto mais a gente fala sobre os outros, mais nós vamos nos desgastando de certa forma e vamos afinando, né? Ficando finos no ponto de vista não da fineza, mas rasos, superficiais. Então a necessidade de nós prestarmos atenção nas palavras que a gente fala. As palavras do livro que a gente diz, né, quando a gente fala São Germain, é sobre isso. A necessidade de que toda vez que a gente está falando alguma coisa, que a gente está discursando sobre alguma coisa ou conversando com alguém sobre uma coisa, a gente precisa cuidar das negatividades nossas, cuidar dos nossos problemas, cuidar das ânsias e dores que nós carregamos. E quantas vezes a gente fala isso? Quando nós abrimos nossa boca para falar de outra pessoa é porque não reformulamos a nossa vida ainda. Então há uma necessidade de reformular os nossos atos, né? Tanto que o outro importa mais do que a minha própria relevância no ponto de vista. E aqui não espelha, é um reflexo do que às vezes eu critico, é o que eu pratico. E muitas vezes é aquilo que eu mais falo, é o que em mim tem impulsações para acontecer. Então, cuidem o que vocês falam, trabalhem o que vocês falam. A terapia é extremamente importante para isso. E a gente saber que as nossas necessidades, elas estão diretamente conectadas
ao nosso fator sistêmico, é onde a gente foi colocado. Então tudo que a gente cria como necessidade, na verdade, foi criado pelo ambiente onde a gente vive. E isso se torna as palavras que a gente fala. Ambientes, existem gírias, existem formas de comunicação diferentes, ambientes corporativos, ambientes familiares, né, círculos de amigos. Tudo isso gera uma força, um campo, né, em torno de nós, aonde agrega cada vez mais matéria e nós atraímos mais situações parecidas com essa. Então há uma necessidade muito grande da gente preservar, né, e cuidar, principalmente cada palavra que nós colocamos para fora. O silêncio é ouro, porque quando nós não falamos, nós não profetizamos algo negativo. Quando falar, pense que tem que ser melhor do que o silêncio. Né? E melhor que o silêncio são atitudes boas, incentivo, contribuições, sempre dessa forma. Resistência e discórdia, tá? A gente vai falar sobre esses duas. A resistência, ela vem a dificuldade nossa de querer se entregar à espiritualidade, de querer se entregar de uma forma mais profunda a isso, deixando como segundo plano e não efetivando o eu sou, que é a ativação de Deus e conexão, né, com os seres que estão acima de nós, no ponto de vista de escala de consciência, não de poder. Porque segundo a lei do eu sou, nós estamos tão iguais a qualquer seres. O que eles têm é somente mais consciência que nós. Nós, como estamos num plano terreno, né, num plano muito denso, nós temos pouca consciência. Nós ainda se importamos muito mais com a nossa capacidade de adquirir coisas externas do que aperfeiçoar-se internamente. E isso torna cada vez mais difícil a nossa conexão, gerando assim resistência a aderir ao campo, a aderir à energia. Quando eu falo campo, é a projeção que emana, os raios que emanam aqui para a Terra, das diversas ondas gravitacionais que nós temos. E essas ondas são positivas no ponto de vista do fluxo. Uns vão chamar de tal, outros vão chamar de divina bênção, outros vão ter outros nomes, né, para isso. Mas basicamente é o que circunda tudo. Quando a gente se empodera dessas forças, nós conseguimos superar esse poder, mas temos essa resistência, né, pela necessidade de colocar nossos desejos à frente sempre da nossa real necessidade de desenvolvimento espiritual. Transformação pessoal, tá? O eu sou, ele utiliza a transformação pessoal porque a gente recita ele constantemente. Esses mantras que são colocados na nossa vida são essenciais, são necessários e principalmente eles devem ser colocados como prioridade para o desenvolvimento pessoal. Prioridade para nossa consagração perante o nosso processo, principalmente o que diz a respeito à evolução, à escada evolutiva nossa, né? Então, quando a gente fala do processo de desenvolvimento, a gente está falando basicamente dos nossos três pilares, né? Que é o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mental e o moral. Se eu falho com algum desses três, eu não consigo, de certa forma, atingir o meu ápice, né? A minha maior potência. Por que isso? Porque se eu não desenvolver minha moralidade, eu não me conecto com o todo. Porque a moral está vinculada às questões de padrões éticos, né, que a gente deve surfar para encontrar essa questão de Cristo, a questão do Cristo cósmico que a gente fala, que não deixa de ser São Germain. Então, quando nós nos conectamos com ele, com esse rastro de bondade, de amor, misericórdia, por onde a gente passa, nós começamos a alinhar isso. Por isso que as condutas são extremamente importantes para nós e cada vez mais nós reformularmos a nossa capacidade de aperfeiçoamento moral nesse plano. Então, quando a gente começa a se conectar com isso, pessoas que têm algum desvio começam já a se ajustar, começam já a sair para fora isso de alguma forma, certo? Seja em questão de problemas de saúde, seja em questões de realinhamento energético, mas quando a gente começa a praticar essa lei do eu sou, ela começa já a alinhar a moralidade para esse caminho. A questão do intelecto, né, onde a gente se torna especialista nessa área. Então todo mundo tem que ser especialista em alguma área, gente. Mas também a gente tem que ser adaptável a diversas áreas. O que eu digo sobre isso? A nossa capacidade nós temos que amplificar sempre a nossa capacidade.
de se adaptar, mas porém de se aprofundar. Eu posso ser bom em várias coisas, mas eu tenho que ser o melhor em uma. E o melhor do que eu fui ontem, não do que o outro é. Essa também é a grande sacada da vida. É nós nos aperfeiçoarmos sempre o melhor, um pouquinho de cada vez, mas contínuo. O segredo da vida é constância, né? É nós termos essa continuidade sempre. Quando nós temos uma persistência, né? Nós mantemos o foco, nós mantemos uma rotina em direção ao nosso propósito de elevação espiritual, nós vamos com certeza ajustando as coisas e pessoas boas vão aparecendo à nossa volta. Nós temos que entender que semelhante atrai semelhante. E quando nós entramos no estado dessa atração de semelhantes, nós encontramos discórdia, nós encontramos brigas, quando a gente está no ego, né? Então a gente quer bater de frente com todo mundo. A gente não tem uma paz interior, porque o nosso mundo é formado por guerra. Então a gente vê a guerra em tudo que é lado. E a guerra é o ponto de vista que eu digo para vocês, não de perturbações externas, mas guerras internas, de eleger sempre alguém para ser o grande vilão da nossa mediocridade. Então é necessário a gente sempre acreditar que quando nós elegemos alguém para ser o vilão da nossa mediocridade ou da nossa falta de persistência, nós temos que olhar para nós, porque nós criamos isso e nós estamos alimentando esse demônio interno. Então é extremamente importante nós reavaliarmos as nossas brigas, as nossas bateções de boca, todas essas formas mesquinhas que nós temos ainda de brigar, né, de discutir, de querer se sobrepor sobre os outros. Lembre-se, a bondade, ela também não é questão de ser, de deixar as pessoas passarem por cima de ti, mas é a questão de tu não topar, né, em qualquer briga, em copar ou ter a capacidade, né, que a gente sempre diz, de tudo que enxergar ser uma espécie de perigo, né, algo que precisa se defender. Mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas que tentam, né, de certa forma, nos diminuir. E isso a gente não pode. O que nós temos que tratar é todos iguais, da mesma forma. E saber nos dar o respeito quando nós somos feridos dessa forma e dar limites para as pessoas. Nós viemos aqui para ter uma consciência maior, mais elevada. Porém, nós não viemos aqui para servir de subserviência para outros, para ser escravos de almas, que muitas coisas caem nesse período, porque em outras encarnações nós também tivemos esse período de subserviência ou de contrato com outras pessoas. É onde nós fizemos, e aí a gente roda na roda de Sansara. Por isso que é importante nós pularmos lá para a questão do eu sou e buscar essa conectividade com Deus para tentar pular a lei do karma. Somente pulamos a lei do karma quando alcançamos esse estado onde não há resistência e também não há discórdia, há briga. A transmutação e a transformação pessoal que acontece derivada dessas mudanças que eu estou falando para vocês, ela ajuda muito, porque ela é sentida aos poucos, não é uma mudança do dia para a noite. Quando a gente começa a implementar os mantras, nós temos uma capacidade de desenvolver as nossas habilidades para o direcionamento que a gente quer, para a nossa profissão. Então, o que eu indico sempre, gente, para a gente estar aplicando, né? O mapa numerológico cabalístico, ele diz qual é a nossa profissão, né? O que a gente veio fazer aqui, como a gente deve agir como ser, né? Nesse plano, pela roda de Sansara, né? Pelo ponto de vista kármico. Mas isso é importante porque a gente vem com essas tendências, a gente vem com essas energias. O que a gente pode fazer é extrapolar isso depois. Mas no primeiro momento há uma necessidade de reflexão sobre a questão do nosso desenvolvimento aqui como pessoas vivendo numa 3D, né? A gente diz nessa questão desse mundo terreno, onde há desejo, alimentação, há coisas que a gente precisa fazer constantemente. E há uma disputa, né, entre a gente querer e a gente querer ser alguma coisa constantemente na nossa cabeça. O que eu sempre estou falando para você sobre isso é o que? A gente deve fazer algo que nós viemos para fazer no ponto de vista da nossa reencarnação. Mas durante esse processo nós precisamos ir nos descolando dessa vaidade, dessa ambição. Porque isso nos gera muita vaidade,
né? Porque nós nos nomearmos com algum título ou alguma premiação é muito importante para o nosso ego. Isso infla o nosso ego. E a gente vai se distanciando disso ao longo do período da nossa evolução. Por isso que é importante nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui, primeiramente pela roda de Sansara, né, para essa roda kármica, e depois nós irmos direcionados a esse caminho, se deslocando em direção a um caminho maior, mais elevado, que é o que eu acredito sempre, que é esse período que a gente tem, né, de 30 e 30 anos, que nem a gente fala, que até os 60 anos eu acredito que esse tempo de produção, aqueles 30 anos que a gente tem inicial, aquele tempo de maturação e depois de produção e depois de conscientização para a evolução. Então a ideia é essa, que o nosso ciclo acabe com 90 anos. Muitas vezes é findado antes, muitas vezes há problemas no percurso, mas geralmente a ideia é que as pessoas tenham uma longa data pela questão do aprendizado, para a questão do descolamento da sua identidade física para espiritual, para reparar nesse descolamento. Então a necessidade da velhice é muito importante, é extremamente favorável nós termos uma velhice para o nosso ponto de desenvolvimento espiritual, porque lá está consagrada muitas das coisas que a gente fez durante a vida e vivenciou e experimentou. Então a nossa sabedoria lá está muito mais refinada, de certa forma. A gente vai falar agora sobre a conexão com a divindade, que eu acho que é importante. E depois a gente vai falar sobre a questão da aceitação das mudanças, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar para finalizar sobre esse capítulo, que eu acho que é importante. A nossa conexão com a divindade, ela é dada pela nossa capacidade de que eu posso dizer que a gente tem uma capacidade de observar nossos pensamentos. Nós precisamos observá-los. Nós precisamos entender como é que a nossa cabeça funciona de certa forma. O fluxo dos nossos pensamentos, eles estão ligados diretamente à nossa capacidade de conexão com o divino. Então essa conexão é extremamente importante ela participar, nós como seres da natureza, né, como a gente faz parte de um animal, né, gente, é isso que a gente não pode esquecer. O animal, ele trabalha em grupo, né? O animal, ele tem uma participação em algum grupo. Ele também tem essa questão de integrar a natureza, não destruir a natureza. Então tudo isso tem a ver muito com o nosso reflexo sobre os ambientes onde a gente para, o ecossistema que nós estamos criando. Isso diz muito sobre a nossa capacidade de entrega a Deus, como nós agimos com as outras pessoas, como nós nos comportamos diante das situações, o que a gente traz no dia a dia, qual o rastro que a gente está deixando. É extremamente importante nós pensarmos que a gente tem que, quando sair de casa, deixar o mundo melhor, e quando a gente estiver em casa, deixar o mundo melhor. Então é extremamente importante não ser só para os outros, né? Porque muitas vezes a gente tem essa mania de ser a melhor pessoa, né? Para as pessoas de fora, e para quem está dentro de casa a gente ser a pior versão. A gente deve ser o contrário. A gente tem que adaptar a nossa versão. Essa versão deve ser sempre melhor para as pessoas que estão próximas de nós. A entrega do amor, do respeito, da gratidão. Essa é a grande função. Essa mania que a gente tem de dar a melhor louça para a visita e deixar a pior louça para quem mora em casa, né? Isso é um relato básico da sociedade contemporânea, onde a gente vivencia a tristeza e a dor, né? Que é a aparência. Então há uma necessidade de nós aprendermos a ver o que a gente está fazendo, quais são os nossos hábitos, o que a gente está praticando no nosso dia a dia. O que é a cultura que eu pratico? O que ela traz, principalmente para essas novas gerações? Eu tenho que deixar o mundo melhor do que eu encontrei. E se eu não conseguir deixar ele melhor do que eu encontrei, pelo menos que as pessoas que convivam comigo tenham essa capacidade de enxergar isso em mim. Certo? Mas nada disso importa se a pessoa se nós temos essa capacidade de nos bloquear, de ter crenças limitantes,
né? Tudo isso é derivado de uma sociedade que já está doente há muito tempo. Uma sociedade que já tem uma dificuldade muito grande na questão da sua autoaceitação, né? Nós fugimos da nossa identidade, nós fugimos do que a gente é, nós vivemos em aparência, nós construímos uma família que a gente às vezes não ama por causa da observação das outras pessoas, do que elas esperam de nós. E acabamos que nós tornamos uma referência para elas de algo que elas nos criaram, isso pais, mães, né, tios, família. Isso eu digo a sociedade em si, ela criou estereótipos, né? Ela criou identidades arquetípicas às vezes muito negativas para a gente estar se abraçando, porque a gente perde a nossa liberdade, a nossa capacidade e principalmente a nossa vontade de desenvolver algo diferente. Então, a nossa essência, voltar à nossa essência, traz muito a questão da conexão divina. Nós buscarmos lá realmente o que a gente é, o que a gente gosta de fazer e praticar isso. Não ligando para essa questão de se eu vou conseguir algo além, né, se eu vou ser presenteado pelo dinheiro, pela obtenção de bens, através disso que eu faço. E que nem eu estou dizendo para vocês, a gente tem muita gente que faz concurso e que faz por ser concurseiro. Ela não faz porque é um princípio, é algo que ela gosta. É simplesmente para a questão da estabilidade. É outro exemplo, cargos, né? Quantas pessoas profissionais muito bem pagos, mas porém completamente infelizes. Os desastres na família que a gente vê. Então, pessoal, se vocês querem lutar por alguma coisa, e isso o livro fala muito, né? Esse é só o primeiro capítulo, vou falar sobre todos os outros depois, mas não vou me ater a outros tópicos. Esse vídeo é só sobre o primeiro capítulo. Eu espero que vocês compreendam que é mais importante a felicidade de vocês com aquilo que vocês fazem, por mais que vocês acreditem que isso seja perto das comparações, porque esse é o outro veneno da sociedade moderna, a comparação, né? Façam o que o coração de vocês pulsa, façam o que realmente vai entregar um valor para a sociedade e vocês gostam de fazer, e isso há uma possibilidade de ganhar dinheiro, façam isso, vivam disso. Pode ser que no início não dê tanto, mas assim ao longo do período, ao longo da tua habilidade construída, ao longo de outros caminhos, vão aparecer recursos com certeza, porque tu vai estar seguindo o teu propósito. E caso vocês tenham dificuldade em descobrir o propósito, me chamem em inbox, podem conversar aqui no chat, né? Se quiserem, podem pedir um mapa numerológico e aí a sessão já está inclusa para vocês conseguirem ter um maior desempenho. Eu mesmo vou fazer a terapia no ponto de vista de desenvolvimento dos decretos e também do mapa numerológico. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, escrevam aí nos comentários que dica vocês querem para os próximos vídeos, mas a princípio essa playlist eu vou deixar ela só para isso, tá? Só para esse desenvolvimento, que eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar o eu sou e as abordagens que nós vamos ter. Na descrição eu vou deixar algum eu sou lá, alguns decretos para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Repitam sempre quando for necessário, escolham qual é o melhor e comecem por um, tá? Não tem problema. O segredo é a consistência, né? Então, tendo consistência nesse caminho, sabendo que vocês querem se direcionar à espiritualidade, tá tudo certo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.